Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os levantes no deserto, né? Como lidar com isso. Irmãos, desde já eu quero pedir para os irmãos, se caso vier acontecer aqui um acidente, um espirro, que os irmãos me perdoem. Eu estou bastante gripada esses dias, mas eu me ponho em oração e o Espírito Santo começa a ministrar em mim e eu não consigo não vir gravar. Eu até pensei em dar um tempo esses dias, mas eu não consigo, irmãos. Então, se acontecer um acidente, eu vou pedir desde já desculpa para os irmãos, tá? Hoje nós vamos falar sobre os levantes no deserto. Foi algo assim, eu sou uma pessoa que eu sou bastante observadora, né? Eu falo bastante, mas eu observo bastante. E eu comecei a observar essas coisas de levante lá no meu início do deserto, né? Eu falo muitas vezes que eu fui agraciada pelo Senhor, porque eu tive a oportunidade de ter contato com muitas pessoas, né? E observando como cada uma estava lidando com o tema de deserto, eu começava a ver as coisas comuns e as incomuns que aconteciam. E eu percebi muitas coisas de levante. Eu acredito que esse não será, com toda certeza, o único vídeo que eu vou fazer sobre levantes, porque eu percebi vários tipos de levantes diferentes, né? Porém, eu quero falar nesse vídeo especificamente sobre o levante, né? De quando a gente se posiciona para poder edificar a casa, né? O lar que foi destruído e a gente se coloca ali na presença do Senhor para restaurar essa casa. E para isso a gente vai lá no livro de Neemias, né? Quem não sabe, Neemias, vou fazer aqui um breve resumo, né? Neemias ficou sabendo que a cidade dele, Jerusalém, né, os muros tinham sido destruídos, né? Ou seja, os ataques que ocorreram, e aquilo entristeceu ele, né? E Neemias, pela comunhão com o Senhor, que a gente vê no livro, que as orações de Neemias é muito linda, né? As orações de Neemias, ele tinha uma comunhão, uma intimidade com o Senhor muito grande, e a gente realmente vê algo de Deus sendo destruído, é algo que machuca mesmo o nosso coração, né, irmãos? Então, Neemias viu ali os muros de Jerusalém destruídos, e aquilo entristeceu o coração dele, e ele se posicionou para restaurar os muros, né? Esse muro é o seu casamento, meu irmão, né? Que você viu quando ele foi destruído, você decidiu se posicionar para restaurar. Você nem sabia de onde vem esse desejo, né? Porque você fala, estava tão ruim, por que agora eu quero restaurar? É porque, assim como eu falei no áudio de ontem, para quem não ouviu, vai lá assistir o áudio, os últimos áudios que eu coloquei aqui no canal ontem, né? É um desejo que vem do espírito, não é da carne. Se fosse da carne, a gente não teria esse desejo, a gente estaria fazendo igual o cônjuge fez, né? Ir lá, seguir a vida, buscar a tal da felicidade no mundo. Então, isso eu vejo claramente que foi no espírito, porque como Neemias ia olhar a cidade sendo destruída, ele ia ser valente para lá conversar, né, com seus superiores, para dar para ele uns dias para ir lá reconstruir. Então, Neemias sentiu a tristeza da destruição. Isso é o que nós sentimos quando a gente decidiu se posicionar, a tristeza da destruição, mas a gente nem sabia de onde vinha, né? Vinha do Espírito. É tanto que Neemias ele é guiado pelo Senhor durante essa reconstrução. Igualmente nós estamos no deserto, quando nós estamos no deserto, nós somos guiados pelo Senhor para chegar a essa reconstrução, né? Então aqui fiz um breve resumo para os irmãos e agora nós vamos entrar na história da palavra para os irmãos entender como funcionam os levantes, como a gente tem que se posicionar, né? E o que acontece durante, né? Esse primeiro vídeo sobre levantes, lembra que eu vou falar para os irmãos dos levantes do posicionamento, quando a gente decide reconstruir, né, a casa. Aí lá então em Neemias 2, lá no versículo 11, eu quero trazer a primeira chave para os irmãos, né, que é lutar em silêncio. Neemias, quando ele decidiu se posicionar, primeiro ele foi, observou o que estava acontecendo, mas tudo em silêncio, ele não falou nada para ninguém. E por que que a gente não pode falar nada para ninguém? Vou mostrar também aqui na palavra do Senhor, né? Porque vai vir os pequenos levantes. É aquela boca daquela amiga que vai falar para você, olha, sai disso, ele já está seguindo a vida, né? Ou seja, para te entristecer e te abater. Então, aqui em Neemias, a primeira coisa que ele ensina para a gente é que quando a gente decide se posicionar, tem que ser em quê? Em silêncio, irmãos. Olha lá, Neemias
2, vou ler o 11 e o 12, tá? Diz assim: cheguei a Jerusalém, Jerusalém era a terra dele, que os muros tinham sido destruídos, né? Onde estive 3 dias. Então, à noite, me levantei e poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no meu coração. Ou seja, ele foi para lá com alguns poucos homens, porém, ainda assim, ele não declarou a ninguém o que Deus, e ele deixa claro aqui, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração, para eu fazer em Jerusalém. Olha só que tremendo, né, irmãos? Aí diz assim: não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Ou seja, você vê que é muito assim restrito ali. Neemias foi observar em silêncio, né? E aí, no 15, pulando por 15, diz assim: subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei e entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam, olha, irmãos, não sabiam os magistrados aonde eu fora, ou seja, aonde ele havia ido, né? Onde ele tinha ido, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos que mais que faziam a obra. Vocês conseguem entender, irmãos, que aqueles assim, ó, não falei nada aos magistrados, ou seja, não falei nada para os meus mestres, para aquelas pessoas em que eu confiava. Não falei nada para os judeus, para quem? Para o meu povo, para os meus amigos, né? Não falei nada para os sacerdotes, ou seja, não falei nada para os meus pastores, não falei nada para os nobres, né? Ou seja, não falei para ninguém da minha família, da minha casa, né? E nem para quem ia me ajudar a fazer a obra. Olha como a gente tem que se posicionar em silêncio, porque tudo tem a hora certa para ser dita, né? Então, aqui continuando no 17, diz assim: então lhes disse, estai vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. No 18 diz: e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara, né? Então, ou seja, quando eu entendo aqui que Neemias começa a declarar, trazendo para o nosso plano natural, essa declaração eu não vou para os magistrados, para as pessoas que eu, ali igual Neemias falou, né? Os magistrados, os judeus, os sacerdotes, aquele povo que Neemias, né, ali vivia, não. A gente tem que falar para os construtores. Quem são os construtores, irmãos? Aqui nos canais de restauração, você tem um monte de pessoas que estão passando pelo mesmo vale, pelo mesmo deserto. É com essas pessoas que vocês têm que se unir. Não são com os magistrados, com os pastores, com os amigos, com os familiares que não vão crer nessa edificação. Você acha que foram os magistrados lá com Neemias construir um muro, reconstruir um muro? Você acha que foram os judeus? Você acha que foram os sacerdotes, os nobres? Não, foram somente os edificadores, segundo a palavra de Deus, né? Os edificadores foram o que foram com Neemias reedificar o muro. Então, busca esse povo que está no mesmo vale, no mesmo deserto, e com eles vocês vão edificar. Então, quando Neemias se posiciona, o que acontece? O primeiro levante. Está lá no 2, do 19 ao 20, que diz assim, ó: porém, Sambalá, o Oronita, e Tobias, o servo de Amonitas, esses dois foram os principais, tá? Os principais que se levantaram ali contra Neemias, lembrando que não é povo de Deus, aqui eles representam, né, o povo lá do outro lado, né, o povo do inimigo, gente. E Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Recebereis, quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus do céu é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Então, o que acontece, irmãos? Quando vier aquela sua irmã, aquele seu amigo, aquele colega de trabalho, e fala assim: o que você está fazendo?
Você vai se meter e tentar restaurar esse casamento, mas não era você mesmo que dizia que isso já passou, já tinha passado da hora de se acabar. Seu marido, sua esposa já está até vivendo a vida lá com outro. Olha como eles estão felizes. O que a gente tem que dizer, irmãos? Qual é a resposta que a gente tem que falar? Né? Que o Deus do céu nos dará bom êxito. E nós estamos dispostos a reedificar essa família, porque eles têm que entender que eles não fazem parte disso. As palavras deles não podem nos atingir. Então, aqui a gente tem que ser aquele momento que tem que ser preciso, né? A gente não precisa ir lá e falar assim, olha, Deus me prometeu, Deus vai restaurar. Não é isso que eu estou querendo dizer para os irmãos, mas vocês percebem aqui como Neemias se posicionou, tendo certeza que Deus ia ser à frente daquela obra e eles iam ter êxito. Êxito significa sucesso, vitória. Então, como eu, Sheila, por exemplo, me posicionei num momento como este, né? Eu lembro aqui de uma história que eu ia no carro com uma pessoa muito querida para mim, inclusive eu estava dirigindo, e ela falou assim para mim, Sheila, eu percebo que as coisas na sua casa não tá bem. Acabou esse casamento? Como é que está essa situação aí? Aí eu virei para ela e falei assim, nós estamos bem, sim. Aí ela falou assim, mas vocês não estão separados? Porque parece que estão separados, porque como assim? Ele estava lá e a gente estava indo almoçar na casa do meu tio, aí você simplesmente se despede, cada um vai para o seu lado, ele foi embora e você está vindo só comigo para cá e isso não parece estar bem. Eu falei para ela, nós ainda não estamos bem, mas a gente vai ficar bem. Então, naquele momento ela ficou totalmente perdida. Ali o inimigo começou a usar a boca dela e ela começou a querer falar coisas que iriam me machucar. Gente, coisas da mais absurda, né? Eu sou moreninha e uma das coisas que ela falou foi assim, que algumas pessoas já tinham se dado conta que meu casamento não andava muito bem e comentaram com ela o seguinte, né? Que gente de cor não podia se dar bem na vida. Olha o absurdo que o inimigo tenta tirar de nós. Olha como o inimigo tenta, e eu não estou aqui, pelo amor de Deus, eu não quero ver um comentário falando mal das pessoas, tá? Não quero mesmo, irmãos, porque eu estou aqui expondo a minha vida para abençoar a sua. Eu podia guardar todas essas histórias para mim, mas eu estou trazendo aqui para vocês entenderem como o inimigo é sujo. E se ele precisar, ele vai cavar o mais profundo possível que for para poder te abater e te jogar na lona. Então, assim, e aquela pessoa que falava comigo, no passado, ela já usou a boca para falar algo parecido. Então, naquele momento, eu tive o discernimento que não era a pessoa, ela não estava, não era dela, né? Ou seja, eu tinha o discernimento que aquilo era o inimigo soprando mesmo ali para ela e ela emprestando a boca mesmo para o inimigo usar, para me abater. Quando esses zombadores aqui, né, Sanbalá e Tobias vão afrontar Neemias, era para abater ele, porque Neemias ainda não havia começado a obra. Essa história que eu estou contando para vocês foi lá no iniciozinho mesmo, quando a gente está no vale, quando a gente está no pó, tanto que eu cheguei no meu tio, eu não estava comendo muito, estava muito magra, né? Tinha passado pelo aquele jejum obrigatório que eu falo para os irmãos aqui em alguns vídeos, já falei sobre isso. Então, assim, eu não estava nem comendo muito, e o inimigo estava fazendo o quê? Zombando de mim. Assim como disse aqui na palavra do Senhor, que zombaram de nós, né? Sanbalá e Tobias zombaram de nós. Só que aqui depende, irmãos, de nós para reedificar. É nós que temos que nos posicionar. Então, naquele momento, eu virei para ela e falei assim, olha, os meus problemas com meu marido só pertencem a mim e a ele. Eu te falo isso com todo respeito e com todo carinho, né? Deixa que a gente vai se resolver. Eu agradeço muito pela sua preocupação. E eu não quero mais falar sobre isso, né? Ficou aquele clima meio, né, naquele momento e logo ela mesma já tratou de mudar de assunto. Algo que meu marido me falava muito no começo do casamento, e graças a Deus eu aprendi isso, é que muitas vezes na vida, irmãos, a gente vai ter que aprender a ficar vermelho por 5 minutos, sabe? Fica vermelho por 5 minutos para você não ficar roxo a vida inteira. O que é ficar vermelho por 5 minutos? Encerra um assunto de maneira muito respeitosa, mostrando respeito pelo outro, porque você não precisa insultar o outro, mas você também não precisa abrir a tua vida. Se você vê o que eu falei para ela, eu não precisei, eu encerrei o assunto. E eu falo para vocês, irmãos,
Todo o tempo que eu durei no deserto, essa pessoa continuava frequentando a nossa casa, vindo, vendo a gente nessa situação toda, e ela nunca mais teve nem coragem de perguntar como nós estávamos, nem a coragem, sabe? Porque eu fechei ali de uma vez para ela entender com muito respeito de que a minha vida era privada, né? Então aqui Neemias, o que ele faz depois que Sanballat e Tobias zomba dele? Se posiciona, tanto que eu vou ler agora para os irmãos no capítulo 4, que é a defesa contra os adversários. É o posicionamento, irmãos. Vai vir muita palavra nesse vídeo, porque eu quero mostrar aqui na palavra para os irmãos como se posicionar diante dos levantes. Esse é o primeiro levante, tá? Que eu vou trazer, mas eu vou trazer outros vídeos, como eu tenho falado. Então, lá no 1, irmãos, diz assim, né? No 4, capítulo 4, versos 1, diz assim: tendo Sanballat ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira. O que aconteceu com Sanballat? Ardeu em ira. Quem é Sanballat, irmãos? O inimigo. E se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Irmãos, olha como o inimigo fica enfurecido. Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Vocês estão entendendo, irmãos, como o inimigo ele se levanta? Olha as palavras que lança contra o povo, contra os judeus, seus fracos. Vocês vão se sacrificar dessa maneira? Vocês vão realmente, acreditam realmente que vocês vão conseguir reconstruir essa família? Vocês acreditam mesmo que vocês têm que se sacrificar nesse ponto? Seu marido, sua mulher lá, reconstruindo a vida, e você vai se sacrificar dessa maneira? Você é fraco, você é fraca, você não vai conseguir. Não é assim que a gente pensa? Será que você vai conseguir levantar do pó esse casamento? Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo como funciona isso? Como o inimigo acusa você na sua mente? Aí lá no versículo 4, 3, desculpa, diz assim: e estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. O que essa raposa que está dizendo Tobias, irmão, quando o Sanballat faz essas acusações, aí vem o outro demônio, né, Tobias, e fala assim: ainda que edifica, ainda que o marido ou a esposa volta, sabe o que vai acontecer? Vai vir outra mulher, vai vir outro homem, vai derrubar de novo. É isso que ele está dizendo assim, ó. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. A raposa é essa dúvida que você tem aí, que se teu marido, se a tua mulher voltar para casa, vai acontecer de novo, vai vir outra raposa, ou seja, outro OM, outro OH para derrubar essa casa. É por isso que a gente tem que passar por uma restauração de casamento, porque a palavra do Senhor nos dá garantia que o dia que o Senhor restaurar, estrangeiros nenhum mais passará pela nossa casa. Meus irmãos, a minha fé hoje, eu durmo tranquila todos os dias, porque eu sei quem reedificou, eu sei quem restaurou. Aquele que restaurou me prometeu que não mais passarão pela minha casa estrangeiros. Então eu sei que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você acha que a minha esperança, a minha fé está no homem? A minha confiança está no homem? A palavra de Deus diz: maldito o homem que confia em outro homem. Maldito o homem que confia em outro homem. A minha confiança está no Senhor. Hoje eu sou uma mulher diferente da Sheila que foi antigamente. Hoje, na minha casa, é oração diária. Hoje, na minha casa, eu boto Satanás para fora todos os dias. Hoje, na minha casa, eu cerco a minha família com o Senhor. Hoje, no meu casamento, vive-se o cordão de 3 dobras. Vocês estão entendendo, irmãos? Por que não passarão mais estrangeiro? Porque a sua confiança vai estar no Senhor. A sua oração hoje vai ser edificada no altar do Senhor.
Você vai colocar hoje a sua família, depois que o Senhor restaurar a sua família, no altar de Deus. Não é que você vai construir um altar e vai fazer deles deuses, não. O altar que eu quero dizer é que você vai consagrá-los todos os dias ao Senhor. Hoje, enquanto eu me dirigia ao colégio para levar a minha filha, eu coloco louvor. A primeira coisa que eu faço quando eu ligo o carro é colocar um louvor. E ali eu fui tomada no espírito, eu comecei a chorar. E eu comecei a interceder pela vida dela em espírito, chorando. Mas assim, não é de tristeza não, irmãos. Eu olho para minha filha, eu tenho certeza que a minha filha vai ter um futuro diferente. Então ali eu intercedendo, apresentando ela ao Senhor, colocando ela diante de Deus, sabe? Ali eu fui tomada em espírito e a minha filha olha para mim e ela sorri, ela fala, ela agradece, ela fala: "Mamãe, eu sou muito privilegiada". E enquanto eu estava orando, ela só vai concordando, ela só vai falando amém, amém, amém. Eu tomo posse, ela só tem 11 anos, irmãos. Mas a minha casa e a minha família já é diferente. Então, voltando aqui, irmãos, né? Ali ainda continuando no capítulo 3, no capítulo 4, no 4, na partir do verso 4, já é um posicionamento. Lembrando que do 1 ao 3 foi quando o diabo se levantou contra Neemias. Mas ali o que Neemias fez? Se posiciona. Olha só o que acontece. Ouve o nosso Deus, desculpa, irmãos, ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faz que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edifiquemos o muro e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Irmãos, percebe aqui um posicionamento. Neemias não foi lá bater boca com a amante, Neemias não estava ali batendo boca com Sambalau, Tobias, né? Não estava ali. Neemias foi e orou ao Senhor, colocou diante de Deus a causa dele. E ali começaram a trabalhar. Quando diz ali no 6, assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Então, nesse momento que você se posiciona, o Senhor te redobra o ânimo, para que você possa continuar nessa batalha, para que você possa realmente lutar pela sua família. Aí vem outro levante, quando você se posiciona, porque cada levante te faz um pouco mais forte. Aí vem outro levante, olha só aqui no verso 7, né? Mas ouvindo Sambalá e Tobias, os árabes e os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começava a fechar-lhe as brechas. Vou gravar um vídeo de brechas também, irmãos. Ficavam sobremodos irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Irmãos, olha isso que forte. Olha isso, que quando você começa a restaurar, quando os muros começam a ser fechados, quando você fecha as brechas, aqui deixa clara a palavra, que começaram a fechar as brechas. E o que aconteceu? Satanás ficou de sobremodo irados. Ficaram irados, demônios. Então, provavelmente, o ataque ainda aumentou, porque assim, vieram um ataque de Jerusalém, eles se uniram em comum acordo e vieram atacar Jerusalém, ou seja, eles vêm atacar a sua casa e suscitar confusão ali. Sabe aquele momento que você não sabe o que está acontecendo, mas você está em guerra com o teu marido simplesmente tudo, você está ali colocando a mão e estão em guerra, estão em brigas ali, para vocês verem que é os ataques. E quem precisa fechar a brecha é você, irmão, é você, irmã, que precisa se posicionar. Olha o que Neemias faz, olha aqui ó, o posicionamento de Neemias, o que você tem que fazer nessa hora, irmã? Fecha essa brecha. Olha o que Neemias faz. No 9 diz assim: porém nós oramos ao nosso Deus. Como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Perdão, irmãos, novamente, 9. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Irmão, guarda a tua boca, guarda a tua língua.
Você está vendo? Ora e põe guarda na tua boca. Ora e põe guarda nos teus olhos, nos teus ouvidos. Eu lembro que a minha oração era assim, Senhor, blinda a minha mente, o meu ouvido, a minha boca, o meu nariz, os meus olhos e as minhas mãos para que eu não venha pecar contra ti, para que eu não venha me desviar disso. Eu não quero ver nada, eu não quero ouvir nada, eu não quero falar nada, eu não quero nem cheirar nada, porque às vezes o marido chega com cheiro de perfume de mulher, não é? Então, Senhor, blinda a minha mente, os meus ouvidos, meus olhos, a minha boca, o meu nariz, as minhas mãos. Fecha a mão, fecha aí, irmão. Entendeu? Guarda aí, irmão, contra eles. Vai orar e guarda-te contra esses levantes. E quanto você tem que guardar de dia e de noite, como diz a palavra do Senhor. E aí vem outro levante, né? Outro levante não, irmãos. Agora eu quero mostrar aqui a fraqueza, né? Porque nesse momento que está se levantando, tem muito ataque, o que acontece? A gente fraqueja. A gente fica debilitado, né? A gente vai novamente à lona, né? Não tem como, não tem aquele momento igual o vídeo de ontem que eu falei, né? Que a gente não presta nem para desistir, porque é aquela hora que vem os ataques e a gente está ali fraca, a gente fala, acho que eu vou desistir, esse casamento aí não é para mim não, sabe? Isso daí não é Deus nisso não, tem muito levante, isso daí não é para mim não. Aqui, olha só, irmãos, a fraqueza. Aqui, ó, tá na palavra do Senhor, no 4:10 diz assim: então disse Judá, se desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Olha aqui, irmãos, de novo. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Sabe, o abatimento. O vídeo de ontem que eu falei para você, eu quero desistir, Sheila, durava 5 minutos, eu não vou mais orar não, Senhor, isso não é do Senhor, eu vou desistir, sabe, eu não aguento, eu não consigo. Aqui, ó, as mãos dos trabalhadores desfaleceram com os ataques. Quando vem o ataque, você fica desfalecido. Irmãos, eu vou falar para você, quando eu estava na luta lá, eu via os levantes ainda como bênção. Vocês acreditam que quando eu comecei a entender, como eu falo para os irmãos, eu sou observadora, quando eu comecei a entender que eu podia transformar os ataques em bênção, a minha vida começou a mudar. Eu andei muito rápido nas primeiras fases por conta disso. Sem expor as pessoas, mas eu tive pessoas ao meu lado que a gente orava junto, que elas cediam aos ataques, né? Elas cediam aos ataques. Eu não, eu fechei as brechas. Como eu falei para os irmãos, eu falava para Deus que eu não queria ver, ouvir, nem falar nada, e eu não falava, não, por mais que eu via, eu não falava nada, né? Não houve briga com meu marido, né? Por causa disso. Então, elas já brigavam muito com os maridos. Meu Deus, era cada acusação, e ali eu via que só piorava o deserto, só piorava a luta delas. Então, eu observava muito isso, então eu sofria, irmãos. Meu Deus, como eu chorava naquele quarto. Chorava demais, 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 demais naquele quarto. Eu acho que até os vizinhos, eu moro em prédio, os vizinhos tudo devia até ficava ouvindo, né? Tinha um dia que a minha oração era até, Senhor, que os meus vizinhos não me ouçam, né? Para não expor a minha vergonha, né? Mas assim, irmãos, quanto mais você ceder aos ataques, pior fica a luta, viu, irmãos? Por o pessoal que eu acompanhei, assim, vou dizer para vocês que pior fica a luta, porque aí você não tá no espírito, você tá na carne, né? Olha lá, mais ataque, né? Quando você está ali fraco, querendo desistir, o que vai acontecer? Mais ataque. Olha no 11. Disseram, porém, os nossos inimigos, né? Nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Aqui, irmãos, o que quer dizer assim quando disseram, né? Porém, os nossos inimigos, né? Ali já é uma revelação do Espírito, né? Lá, Sambalá e Tobias, né, eles se introduziram no meio ali dos judeus, né, para se fazendo de judeus. Para quê? Para atrapalhar, né? Para atrapalhar. Sabe aquela sua amiga que quando você está ali mais fraca, aí você vai lá e desabafa com ela e ela fala, amiga, é duro, né? Poxa, eu não sou forte igual você, não. Eu, no seu lugar, eu já tinha desistido. Eu, no seu lugar, sabe, assim, eu já estaria seguindo a minha vida. Você é tão nova, tão bonita, tão inteligente, tão trabalhadora, tão limpinha. Foi o que eu ouvi, tá, irmãos? Eu tô repetindo aqui o que eu vivi, tá? Né?
E eu falei, pois é, né, amigas? Ela, não, já segue tua vida, sabe? Né? E se os irmãos lembram, eu só tinha contado para uma amiga, né? E aí, como meu marido vinha em casa todos os dias, ela, olha, não fica se fazendo de boba dele, não, ele tá te usando, sabe? Não fica, não, né? Ele só tá te usando. Não tem nada a ver com relações íntimas, tá, irmão? Assiste lá o meu vídeo sobre relações íntimas e os irmãos vão entender essa parte também que eu conto lá, tá? Só que aí o que a gente tem que ter nessa hora, irmão? Discernimento. Discernimento espiritual quando vem essas pessoas introduzidas, como se introduziu Sambalá e Tobias. A gente precisa ter o discernimento. Naquele momento que a minha amiga estava me desanimando, eu tive o discernimento. E eu falei para ela, amiga, não se preocupa não. A minha vida vai dar jeito. Eu tenho jeito também, né? E só para os irmãos entender, no final da conversa foi ela me dizendo que eu precisava orar mais porque eu tinha dedo podre. Só para vocês terem noção até onde o inimigo é capaz de chegar. Estou aqui com raiva da minha amiga, irmãos? Não estou com raiva da minha amiga, irmãos. Para todo mundo que nunca viveu esse deserto, eu não tenho que colocar sobre eles esse fardo. Não tem fé para isso. A fé dela está em outro deserto, ela vive outro deserto, então a fé dela está naquilo. Deus é capaz de curar, mas ele não é capaz de restaurar casamento. Irmãos, para Deus, um câncer é igual uma dor de cabeça para curar. Um casamento destruído para ele, irmãos, é nada. Não é nada. Vocês têm que entender isso, que para Deus não há impossível. E se aos teus olhos natural parece impossível, tem que declarar como a palavra de Lázaro, glória a Deus, porque se é impossível para mim, é possível para o Senhor. Assim como Deus ressuscita mortos, ele vai ressuscitar esse casamento, vai trazer o vinho novo para esse casamento, apenas creia. Creia que Deus pode fazer. Então, irmãos, aqui, ó, vamos continuar o discernimento espiritual que teve Neemias, lá no 12. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Vocês estão entendendo, irmãos? Posicionamento. Teve o discernimento espiritual, quando 10 judeus ali, aqui ele diz, falou, quando os judeus, né, que habitavam ali na vizinhança, quando disseram para ele 10 vezes, né, que iam subir ali os sambalás e congregar ali com eles, né, se colocar ali no meio, o que Neemias fez? Posicionamento, se preparou mais forte ainda, ficou mais forte ainda. Então, ele pegou o povo e reuniu o povo por família e colocou, irmãos, em posicionamentos diferentes ali, por detrás do muro, ou seja, para também ser pego de surpresa, né? Com espadas, com lanças, com arcos. Irmãos, se posiciona, se veste com a armadura de Deus, jejum, oração, com a palavra de Deus, né? Espada, palavra de Deus. Se reveste com isso, quando levanta uma batalha, declara a palavra de Deus sobre essa batalha. E que mais a gente tem que fazer, irmãos, quando se levanta o ataque? Além de orar, além de se preparar, vigiar. Lá no 14 fala sobre vigilância, ó. Inspecionei, pus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Irmãos, oração e vigilância. Inspeciona e diz aqui, ó, declara que tão grande e temível é o Senhor. E é o Senhor quem vai pelejar pelos teus filhos, pelo teu cônjuge, pela tua casa, pela tua família. A palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. A palavra do Senhor é maravilhosa. Aí sabe o que acontece quando você ali recebe os ataques, você tem um discernimento espiritual, você ora e você vigia e é prudente, e você não cede àquele ataque? Começa a vir a providência de Deus. Olha no 15 a providência de Deus. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos
e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. O que significa isso? Que quando os inimigos aqui de Neemias tomam conhecimento que o Senhor estava frustrando os planos dele, é quando o inimigo retrocede, irmãos. Porque Deus diz assim, aqui você não vai tocar. Isso aqui, ó, são aqueles levantes que o Senhor vai te dando vitória. Aqui são os levantes que Deus vai te dando vitória. Por isso que um minuto atrás ali eu estava dizendo para vocês que eu via levantes como algo positivo, porque eu sabia onde eu precisava mudar, aonde eu precisava melhorar. Tanto que eu vivi poucos levantes, irmão, estou fazendo aspas aqui, vivi muito poucos levantes comparado com as pessoas que eu acompanho, que eu acompanhei, com as pessoas que eram parceiras de oração na época, eu vivi poucos levantes, porque eu ficava muito vigilante. Eu tinha muito medo de colocar as mãos. Então, aqui, depois da providência divina, o que a gente tem que fazer? Recebeu uma vitória aí no deserto, irmão? Teve um levante, recebeu uma vitória? Volta para a posição. Posição aqui, ó, no 16 diz assim, daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Vocês estão entendendo, irmãos? Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Posição, irmãos, espada na mão, palavra do Senhor, postura diante da batalha, de guerreiro e reconstruindo a sua casa, seu lar, jejum, oração, vigilância, fechando brechas. É isso que a palavra aqui está querendo dizer. E vai chegar um momento que o Senhor vai dar nova direção, que é o que eu vou chamar aqui de reposicionamento, mudança de estratégia. Não se preocupa. Nesse momento que você está posicionado, o Senhor muda estratégia. Comigo aconteceu isso. Durante todo o deserto ali, eu perguntava para o Senhor, eu tenho que afastar meu marido de casa, né? Porque era o que todo mundo falava, né? O pessoal dos grupos que eu participava, as parceiras de oração, Sheila, afasta esse homem daí. Eu ia para onde? Para o jejum e para a oração. Senhor, eu tenho que afastar esse homem daqui de casa. E não saía na palavra, irmãos. O que saía na palavra era sempre um salmo, que eu não lembro agora para falar para os irmãos, mas diz exatamente isso. Eu vou deixar ali nas descrições para os irmãos ler. O salmo diz exatamente assim, que o Senhor faz com que o solitário viva em família. Meu Deus, era eu jejuar e pedir para o Senhor um sinal, eu não via nada nem no Senhor falar para mim, o silêncio de Deus é caminho errado, né? Então, eu jejuava e orava e o Senhor não falava comigo, não me dava um sinal de que eu precisava afastar o meu marido de casa. E eu falava para Deus, enquanto o Senhor não me revelar, eu não ponho a minha mão. Eu só vou pôr a mão naquilo que o Senhor me dá a direção. Quando acabava lá, eu sempre sou a favor de 7 dias de jejum e oração por qualquer resposta que a gente precisa do Senhor, porque eu acredito que em 7 dias, número perfeito do Senhor, o Senhor vai se revelar. Acabava os 7 dias e nada do Senhor me revelar. E aí era incrível, que era eu entrar em jejum por esse propósito, e eu fiz umas 5, 6 vezes, viu, irmão? Foram muitas vezes, não foram poucas vezes não, porque a batalha comigo foi bem grande nesse sentido, dos irmãos pegando no meu pé para eu afastar ele daqui de casa. E o Senhor não falava. Quando eu terminava no 7º dia, eu falava, não, Senhor, então pelo menos me mostra na tua palavra o que eu tenho que fazer. Abria a palavra e caía nesse salmo, irmãos. Todas as vezes dava ali. E eu entendia perfeitamente que o Senhor estava dizendo que ele fazia com que meu esposo vivesse em família. Meu esposo, para quem não sabe, é estrangeiro, né? E vivendo aqui no Brasil, ele está sozinho, só tem nós, né? Só tem a minha e a nossa filha. Então, eu falava para Deus, se o Senhor não me mostrar o que fazer, eu não vou fazer. E eu não fazia, irmãos. E ali, até quando o Senhor mudou a estratégia. Quando eu comecei a descansar, o Senhor mudou a estratégia. Ali o Senhor falou comigo. Olha só, eu jejuei durante uma semana, foi a última vez que meu esposo caiu com a M. E eu jejuei por uma semana, e esses 7 dias dava no domingo e era meu aniversário. E eu estava jejuando e perguntando para o Senhor se eu tinha que afastar meu esposo daqui de casa. Esse era o jejum e a oração.
E ali eu estava dentro da igreja quando eu congrego no domingo de manhã, e aí entra a mensagem dele, né, bem cedinho, me desejando feliz aniversário. Eu vou no culto das 7 horas, aí ele sabia que eu estava no culto, e ali ele me mandou a mensagem muito bonita, me desejando feliz aniversário, todas aquelas coisas boas, né? E falando para mim que ele tinha conversado com a nossa filha e que eles decidiram que eles queriam me levar num restaurante que eu gosto bastante, que é um restaurante típico do país dele, consequentemente caro, e que a gente não vai com muita frequência, né? E que ela achou que eu ia gostar de ir e que ele estava pensando em me levar lá se eu aceitava o convite, né? E ali eu não respondi na hora, porque eu lembrei que eu estava no meu último dia de jejum, pedindo essa confirmação ao Senhor. E ali na igreja eu comecei a orar, e falei, Senhor, me dá a direção do que eu preciso fazer, porque eu sei que semana passada houve novamente, né, esse reencontro lá, e eu não quero mais ficar nessa postura, né, Senhor? Me dá o que eu preciso fazer. E ali o Espírito Santo falou naquela hora para mim, afasta-te. Eu falei, meu Deus, será que eu tô coisa da minha cabeça? Será que eu tô fazendo isso por vingança? Me confirma na tua palavra. E, irmãos, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo, eu abri a palavra do Senhor, tem uma palavra em Atos que fala, afasta-te. Foi incrível. Eu abri e meu olho foi direto naquilo. Eu sou totalmente contra você tirar um versículo e tomar aquele versículo para você como resposta. Leia o capítulo. Para mim, a resposta está no capítulo e não no versículo, né? Deus fala com cada um de maneira diferente. Mas o meu olho foi direto naquela palavra. Eu pedi, então, direção para Deus para eu responder o meu marido. E, irmãos, foi uma mensagem super linda. Eu agradeci, falei, nossa, que mensagem bonita. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção comigo no dia de hoje. Que delícia realmente o convite de ir nesse restaurante, mas eu agradeço demais a sua intenção. Eu sei que é nobre, eu sei que você realmente fez, porque você sabe que eu gosto, porém, eu gostaria de passar hoje um dia diferenciado, eu e a minha filha, não sei se eu e a nossa filha, não sei se a minha mãe e meu irmão vai estar também comigo, mas eu agradeço de verdade, tá? A gente se fala amanhã, né? Tipo, hoje eu não quero nem te ver, né? Ou seja, mas de maneira muito carinhosamente, né? Irmãos, a partir desse dia, o meu marido entrou no deserto. E eu vou falar sobre isso com vocês em um outro vídeo, senão isso aqui vai ficar 2 horas e os irmãos não vão ter paciência de ouvir, né? Então vamos finalizar com a palavra do Senhor para vocês entenderem que a gente vai se reposicionar e o Senhor vai dar nova estratégia. Então olha aqui, e tudo com a direção do Senhor, né, irmãos? No 4:19 diz assim: E disse eu aos nobres, aos magistrados e aos retos e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados um dos outros. No lugar em que outro ouviram o som de trombetas, ali acorrei até conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Ou seja, vou ler novamente porque às vezes eu engasgo. Aqui, ó, no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei, ou seja, corre aonde você ouvir o som da trombeta, para ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Então, ou seja, aqui, o que Neemias está dizendo ali para o povo, né, irmãos? Eu peço desculpa, mas fazer vídeo, ler a palavra de Deus, sabendo que muitas pessoas vão ouvir, acaba criando uma certa ansiedade em mim ainda não estou muito tranquila, então o olho até embaralha na hora de ler, tá, irmãos? Pelo nervoso aqui de ler para os irmãos. Então, assim, quando Neemias, né, se reposiciona, ele começa a observar que ainda que ele organizou o povo em família, ainda eles se encontravam muito longe um do outro, né? Que era muito extensa a obra que eles estavam fazendo. Então, o que Neemias fez? Colocou ali pessoas para tocar a trombeta. Então, quando o inimigo vinha, aquela pessoa ia tocar a trombeta e o restante do povo corria para onde a trombeta estava sendo tocada. Para quê? Para pelejar, para brigar contra aquele povo. Então, o que o Senhor está dizendo aqui, né? Aonde soar o problema, aonde tocar o som do problema, irmãos, vai para a luta, não é contra a carne, né, irmãos? É contra principados e potestades. Então, dobra seu joelho em jejum e oração,
ora em batalha, né? Declara a palavra do Senhor. Eu orava muito meia-noite, 3 horas da manhã, batalha, eu fazia de meia-noite a 3 horas da manhã, às vezes eu ficava de meia-noite a 3 horas orando, né? Então, assim, oração de madrugada, vai para a batalha mesmo. Eu fiz cerco de Jericó na madrugada, depois vou ensinar para os irmãos os atos de festa que eu fiz, mas assim, se reposiciona quando levante, depois que você já está fechando as brechas, se levantar, se reposicione, toma nova luta ali, né? O que aqui a palavra está querendo dizer assim, ó, aonde se levantar outro problema, aí é a direção que Deus está dando para derrubar esse problema, para derrubar esse gigante que se levantou contra a sua vida. Entenderam, irmãos? Então, assim, continua, porque o Senhor vai dar a vitória. Vocês estão entendendo? E tudo aqui, ó, está na palavra do Senhor. E a gente vê que depois de muita luta, muita peleja, o Senhor foi fiel com eles. Porque o propósito de Deus, irmãos, aquilo que o Senhor vai à frente, a gente só vai ser derrotado se a gente desistir. Ou seja, você só não vai ter a restauração do seu casamento se você desistir. Irmãos, vou encerrar por aqui, porque senão, né, esse vídeo vai ficar imenso, mas eu quero dizer que eu desejo muito que Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus filhos, o seu casamento. Em nome de Jesus, amém?